paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que bom que você veio para estar no templo, na casa de Deus, já desfrutando desta glória que aqui nós estamos sentindo, né? Abre comigo a tua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo de número 15, e vamos ler este capítulo que tem apenas 5 versículos da Bíblia. Esta palavra veio ao meu coração. Eu já disse aos irmãos aqui que eu gosto muito de falar do céu. Eu medito muito no céu, gosto muito do livro de Apocalipse, medito muito nestas coisas concernentes ao céu. E a epígrafe aqui fala do verdadeiro cidadão do céu. E hoje já foi cantado aqui sobre o céu. E o nosso destino é o céu. O nosso lugar é o céu. Aleluia. E eu já sinto aqui um pedacinho do céu. Salmo 15. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Tomem assento, meus queridos irmãos. Nós sempre buscamos de Deus uma palavra, uma direção. Eu sempre, quando venho ao culto, eu fico folheando a Bíblia, estudando a Bíblia em casa, meditando, para Deus sempre nos dar uma direção, porque a Bíblia, ela está cheia de mensagens. Mas a nossa preocupação não é chegar aqui e pregar uma mensagem que a gente sabe ou que a gente quer pregar. Nós sempre buscamos de Deus uma palavra, porque o conhecedor de todas as coisas, ele está aqui. Conforme leu o Salmo 139, a nossa irmã que cantou, ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem entrou aqui nesta noite com o coração e a alma amargurada, com a alma triste, abatida, sem força, sem esperança, ou talvez, conforme a palavra do profeta Isaías, entrou aqui turbado de coração. E o Senhor, Ele pode ir ao encontro daquela pessoa através de um versículo, de uma palavra, de um texto bíblico, de 5 minutos de mensagens direcionadas ou profética conforme o Senhor determina. E quando isso acontece, aquela pessoa, ele ou ela, pode sair da igreja, do templo curado, ou curada na alma, e com aquela palavra profética que com uma chave vai lá no âmago da alma,
lá mexe, lá sangra, lá renova, lá reveste, e aquela pessoa sai animado ou animada do templo. Eu já conversei com pessoas, pastor, eu cheguei na igreja arrasado ou arrasada, mas aquela mensagem que o pastor pregou foi uma profecia para a minha alma. Eu precisava ouvir aquela palavra, aquela mensagem. E a gente não sabe que Deus falou, mas quando nós buscamos uma palavra profética, uma palavra de Deus, o Senhor que sonda os corações, Ele sabe. Ele sabe quem chegou aqui, qual o grau da sua tristeza, da sua luta e da sua dor. Ele sabe. E com certeza o Espírito de Deus está também gemendo naquele coração, e ele vai ter uma palavra. Deus vai ter uma palavra para aquela pessoa, para aquele irmão, para aquele coração, e ele vai sair daqui ou ela totalmente mudado, totalmente diferente, com mais força, com mais ânimo, com mais coragem, tendo uma nova visão do reino e de Deus a seu respeito, com as suas esperanças renovadas. Isaías, Deus fala pelo ministério dele, e dizei aos turbados de coração, que o Senhor, Ele abre o olho dos cegos, o Senhor levanta o coxo, o Senhor faz, o Senhor faz maravilhas, bendito seja Deus. Muito bem, meus irmãos, nós tivemos aqui domingo à noite um culto tão abençoado de Páscoa, foi uma bênção de Deus. Ontem à noite aqui, o círculo de oração das irmãs foi uma bênção de Deus. Eu sentei ali no finalzinho só um pouquinho para dar uma olhada, estava uma bênção. O Lucas pregou ontem para as irmãs, né? O Lucas está pregando igual o Billy Graham por aí fora, não para mais. Eu dei uma saidinha, fui acompanhar a escola de teologia por 2 vezes, estava uma bênção de Deus, a nossa escola teológica. E aí, eu vim na Casados para Sempre, participar ali. Eu vim para sair logo, mas só que ali teve uns negócios que me prendeu um pouco mais de tempo ali, né? Teve um cafezinho, teve um pastelão, teve umas coisas ali que me segurou um pouquinho mais. Por força de necessidade, eles me prenderam ali. Mas o conteúdo ministrado aos Casados para Sempre estava uma bênção, né, Montião? Eu senti a glória de Deus ali. Eles estiveram lá na minha sala, invadiram a minha sala ali, a secretaria. Só não tomaram posse da minha cadeira lá, mas o resto eles tomaram posse de tudo. Mas estava uma glória de Deus ali. A gente não tinha vontade de sair porque a presença de Deus estava ali nos Casados para Sempre. Foi uma bênção de Deus. E hoje à noite nós temos aqui o nosso culto de Bíblia, de oração, onde os irmãos sempre devem de vir e estar, porque o nosso culto de terça é o culto onde nós nos reunimos para orar, para derramar a alma perante Deus. E para meditação na sua gloriosa palavra, para aprendermos cada dia mais, para que esta palavra fique cada vez mais viva dentro do nosso coração, porque nós estamos caminhando para o céu, e ela é bússola, é ela que nos orienta, é ela que mostra o norte, o caminho que devemos andar, como devemos ser, como devemos estar. Então, irmãos, nossos cultos estão abençoados. Quinta-feira agora, um grande culto também de vitória e libertação. E assim temos trabalho constantemente no templo, nas congregações. A correria é grande, mas o trabalho caminha, a igreja caminha. Muito bem, o texto que nós lemos nesta noite fala do verdadeiro cidadão do céu. Como devemos estar
para ir ao céu? Ou o que precisamos fazer após aceitar Jesus e durante o tempo da nossa peregrinação aqui? Nós precisamos não apenas ser crentes rotulados, como o mundo está cheio por aí. Não podemos ser apenas evangélico, como está cheio de evangélicos por aí. Mas nós precisamos ser crentes verdadeiros, crentes santificados, crentes humildes, crentes que temem o nome do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo: quem entrará na presença de Deus, no santuário de Deus? O Salmo 15 e o Salmo 24 é praticamente o mesmo Salmo. Eu estava meditando no Salmo 15 e eu fiz uma análise também do capítulo 5 e o versículo 19 em diante de Gálatas. Vocês não abrem que nós vamos chegar lá. Existe uma parceria, palavras parecidas, mostrando como nós devemos de estar e viver para ir ao céu. Eu conversando com alguém disse: mas pastor, será que isso pode? A pessoa sente. Eu disse: o evangelho não é por sentimento, o evangelho é por fé. Nós precisamos ter fé em Deus e em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que se faz necessário que todos aqueles que se chegam a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele galardoa quem busca Ele, que Ele recompensa, Ele dá a recompensa, Ele dá o pago. Aqueles que de madrugada me buscam, Deus está dizendo, será achado de mim, será achado por Ele. Ramanda Gassúbria. E se nós achamos o Senhor de madrugada, com certeza nós vamos cair lá naquele versículo que João disse: esta é a confiança que temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, isso prova que nós alcançamos as nossas petições que lhe pedimos. Aí se o que busca de madrugada será achado dele, está dizendo que Ele vai suprir a minha e a tua necessidade. Ele vai nos atender, Ele vai nos dar o caminho direito, Ele vai nos ensinar, através da sua graça, da sua palavra e também da sua unção. Essa que João fala lá na epístola dizendo: vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, porque a mesma unção vos ensina. Aleluia. E se seremos achados dele pela madrugada, alcançamos o que pedimos, e com certeza será suprida a nossa necessidade. Ele vem para consolar, Ele vem para edificar, para fortalecer, para renovar a fé, para renovar a esperança, para dar tudo que eu e você precisamos. Irmãos, eu creio nisso piamente. Porque Deus, Ele dá e Ele faz. Mas muito bem, está dizendo, primeiro versículo: quem entrará? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu monte? No seu santo monte? Aí começa esta nominata de palavras que nos ensina: aquele que procura andar em sinceridade. Porque hoje sinceridade, irmão, está escassa, né? Sinceridade hoje está escassa. Está havendo uma escassez de sinceridade. Está havendo. Mas o cristão, ele precisa ser sincero. A palavra minha e a tua, ela tem que ser sim, sim e não, não.
o que passar disso é maligno, provém do maligno. E mais lá na frente vai dizer que Deus ele se agrada daquele que mesmo jurando com dano, mas ele não volta atrás, ele cumpre. É o que anda em sinceridade. O meu pai dizia assim, não, eu fiz o negócio, eu perdi, mas eu negociei, eu sou homem de palavra. Meu fio de bigode é um documento. Meu pai dizia assim, eu perdi, mas eu negociei, eu dei a palavra. Deixa assim. Meu pai não era crente, meu pai era um homem ímpio. Mas ele era um homem sincero naquilo que falava. Ele era um homem cumpridor dos seus deveres. Bendito seja Deus. Aquele que anda em sinceridade, como é que o crente vai andar desajustado desta palavra que se chama sinceridade? Não pode. Nós não somos um Jacó da vida enganador, sem palavras. Nós precisamos ser honestos, ser sinceros na nossa vida. E há uma possibilidade de nós sermos assim, porque nós nascemos de novo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, todo mundo falha, todo mundo erra. Alguém pode ter um desastre. Alguém pode não cumprir, eu entendo. Qualquer pessoa pode entrar por um caminho errado, mas luta para se retratar, luta para corrigir-se, luta para colocar-se novamente no prumo, levantando a sua cabeça, pedindo a misericórdia de Deus e dos homens, para que possa ser ajudado em tempo oportuno, para que Deus venha se agradar de nós. Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Quanta gente por aí fala uma coisa de boca, mas lá no coração tem outra. As palavras não são verdadeiras, são hipocrisia. São hipocrisia. As nossas palavras têm que ser sim ou não. Nós não podemos falar o contrário, falar uma coisa e fazer outra. Dizer uma coisa e não cumprir. Ele se agrada o que indica o texto bíblico sobre o verdadeiro cidadão do céu, é aquele que fala verazmente segundo o seu coração. É aquela pessoa que não tem duas palavras. É aquela pessoa que não joga com duas bolas. É aquela pessoa que procura andar em sinceridade, andar na verdade, para que Deus se agrade dele. Bendito seja o nome do Senhor. Esse está dizendo que é o verdadeiro cidadão do céu e aquele que vai morar no céu. Alguém perguntou, ou faz-se uma pergunta, quem é que vai entrar? Como vamos entrar? Será que se alguém estiver devendo e morrer, ou Jesus arrebatar, vai para o céu? Dependendo da dívida que ele tem. Dependendo da dívida. Nós podemos ter uma dívida a longo prazo. Podemos ser arrebatados no meio dessa dívida de longo prazo. O que é pecado e o que macula é a ingratidão. É o não cumprimento da palavra. É a velhaquice, é a trapaça. É a hipocrisia, é isso que Deus não se agrada. Ele se agrada daquele homem que fala verazmente segundo o seu coração. A palavra que sair da sua boca é aquela que está no coração. Aquele que não muda, aquele que jura, aquele que faz as coisas mesmo perdendo ou tendo perdas, mas ele não muda, ele vai cumprir, porque ele é de palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É claro que, se nós voltarmos para todo esse processo aqui, já é na vida do cristão. Porque fora do cumprimento da palavra de Deus, não há céu. Para iniciar como cidadão do céu, precisa passar pelo Calvário. Precisa passar pela cruz. Precisa, conforme Jesus instrui Nicodemos, nascer de novo para poder entrar no céu.
se não nascer de novo, não entra no céu. E aí, quando Nicodemos não entende, ele diz: Senhor, como pode eu ser velho, voltar ao ventre materno de minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus continua explicando para ele. Na segunda etapa do esclarecimento, Jesus fala da água e do Espírito. Primeiramente, Jesus fala que precisa nascer de novo para entrar no céu. A segunda colocação que Jesus menciona, falando com Nicodemos, Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode nem ver o reino de Deus. Jesus disse a ele: em verdade eu vos digo, que se não nascer da água e do Espírito, primeiramente ele fala que não entra. Segundo ele fala, Jesus disse a Nicodemos, que não pode nem ver o céu, nem perto não vai chegar. E depois de nascido, precisa manutenção para conservar-se aceso, conservar-se vivo, conservar-se novo na presença de Deus. É claro que quem vai cumprir esses requisitos do Salmo 15, do Salmo 24, é só aqueles que nasceram de novo. Os que nasceram da água e do Espírito, porque quem não nasceu da água e do Espírito não consegue cumprir o Salmo 15 e o Salmo 24. Não consegue cumprir. Mas nascendo da água e do Espírito, ele tem condições de cumprir este salmo, de falar verazmente segundo o seu coração, de andar em retidão, de praticar a justiça, de fazer o que é reto. Ele e ela terá condições, porque a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de escravidão e não de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza. Ele nos deu uma unção. O véu caiu, Ele abriu os nossos olhos. Nesse novo nascimento, Ele mudou o nosso caráter. Somos pessoas diferentes. Aquele que brigava, hoje não briga mais. Aquele que furtava, hoje não furta mais. Aqueles que andavam errado, mentindo, com toda atrocidade, realizando todas as atrocidades da vida, hoje não anda mais, porque nasceu da água e do Espírito. O Espírito de Deus entrou nele, entrou nela, mudou suas vidas, transformou. Agora ele e ela têm a mente de Cristo e vive no caminho da retidão, no caminho da verdade, servindo a Deus com alegria, com esperança de morar no Monte Santo de Deus, nas alturas, no lugar santo, aonde Jesus foi preparar para aqueles que lhe amam. Terceiro, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo, e também não aceita o mau testemunho, afronta, não difama com a língua, e que não faz mal a outrem. Estes entrarão no Monte Santo, entrarão à presença de Deus. Mais à frente um pouquinho, versículo 4. Aquele cujos olhos o réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Eles honram aqueles que temem a Deus. Eles honram o crente mais humilde que tiver na igreja. Eles têm consideração por todos os servos de Deus, por mais humilde que seja, por mais simples que seja. Considera aquela pessoa, honra aquela pessoa, ama aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não tenha nada de bom para nos oferecer. Mas eu vou amar aquela pessoa. Eu sempre, quando estou no culto, eu muitas vezes olho aquelas pessoas simples, pobrezinho, e eu procuro ir lá, dar um abraço naquelas pessoas, procurar. E um dia desse o irmão estava ali fora,
Ele ficou observando, depois ele me falou. Eu estava olhando se o pastor ia me cumprimentar, ia me dar um abraço. Sou bem simplesinha. E esse homem ficou tão feliz quando eu fui lá, cumprimentei ele depois do culto. Conversei com ele, dei um abraço nele. Esse irmão ficou tão feliz, ficou tão contente. Como foi rico para aquele homem. Homem simplesinho, homem pobre. Como foi rico para ele aquele abraço que eu dei nele, aquela atenção que eu fui lá cumprimentar ele, conversar um pouquinho com ele depois do culto. Aqueles que não despreza, aqueles que temem o Senhor. Porque, irmão, tem muito crente empinado por aí afora. Só quer encostar nos ricos, só quer encostar naqueles que dá churrascada para eles. Tem muita gente empinada por aí afora. Certo? Tem muita gente por aí com a visão de Ló. Esse dia atrás, brincando, eu falei com o obreiro nosso, meu filho, a tua visão não é visão de Abraão, não. A tua visão é a visão de Ló. Falei para o obreiro nosso, a tua visão é visão de Ló. Ló olhou as campinas, porque o velho Abraão disse, ó meu filho, meu sobrinho, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló ergue os seus olhos por todas as partes, né? Ele era ambicioso, olha por todas as partes e ele vê as campinas de Sodoma. Coisa linda, né? Só nata, só mar, só planície, só terra fértil, só sossego, né? E ele se desencabrinhou para lá, com a sua família, não sabendo que lá estava a sentença dele. Aí Ló foi para lá, e o Abrão, seu tio, homem de Deus, homem visionário, homem que tinha promessa. Então, meu sobrinho, tu vai para lá, então eu vou para cá, eu vou para as montanhas, é só pedra aqui. Só dá para criar cabrito e carneiro mesmo, mas deixa que eu vou para cá, porque o Senhor dos céus e da terra está comigo. Ele vai me prosperar no meio dessas pedras. E ainda, irmão, o tio ficou orando por ele, porque se não fosse a intercessão do tio Abrão, tinha morrido tudo queimado lá em Sodoma. Tinha se desgraçado tudo. Assim são as coisas. Bendito seja Deus. Mais à frente um pouquinho. Que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Não, eu dei minha palavra, eu tenho que cumprir. Tem que ser, irmão, o cidadão do céu tem que ser homem de palavra, não tem, irmão? Não temos que ser homem de palavra? Tanto o cidadão como a cidadã. As irmãs também têm que ser pessoas de palavra. Tem que ter palavra, irmão. Podemos falhar, podemos errar. Ou às vezes, tem coisas que às vezes não dá de cumprir pelas interferências que a vida traz. Mas aí vai lá, se retrate, tenta fazer um outro tipo de negócio, tenta mudar, não faça como algumas pessoas, não deu, o cidadão quer mudar de cidade, quer mudar de bairro, corta a volta, não consegue encarar mais o irmão porque está devendo para ele, prometeu, não conseguiu cumprir, foge dele, desliga o celular quando vê que a ligação entrou. Que tipo de cidadão do céu é esse? Isso não é cidadão do céu, irmão. Isso é cidadão da terra. Isso está terreno, é terreno. Isso é bisteca pura, é carne pura. Precisa do novo nascimento. Precisa de uma porção do azeite quente de Deus para queimar o seu caráter, para mudar a sua vida, para ser um verdadeiro cidadão do céu e professar a esperança da glória. Senão complica. Senão complica. Glória a Deus. Alguém abre comigo em Gálatas 5:19. 5:19. Aqui Paulo está falando dos que não entram no céu. O Salmo 15 está falando
como precisa estar ou viver o cidadão que vai morar no Monte Santo de Deus. E aqui Paulo está falando dos que não vão entrar no céu, dos que vão ficar de fora e não vão conseguir entrar. Gálatas 5:19 em diante diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Vamos ficar só nesse 19 por enquanto. Eu atendi um irmão, ele já estava casado com a quarta mulher, estava largando para pegar a quinta. E ele não aceitava a disciplina. Ele era um índio serrano lá de cima, brabo que era um tigre. Andava com o facão na cinta e no carro. Meu irmão, e você está disciplinado. Ele arrumou uma porção de desculpa. Aí eu disse assim, mas eu oro, eu choro. Irmão, mas você vive na prostituição. Você vive em adultério, meu filho. Tu vai acabar a sua vida, tá? Você tem tantos anos, você já passou pela quarta e até o fim da sua jornada que já pegou um vício. Você vai passar a 10ª e a 5ª. Você vai viver uma vida na prostituição, no adultério como crente e tu vai morrer e tu vai para o inferno. Você está disciplinado a partir de hoje. Aquele índio, irmão, rangia os dentes de endemoniado que ficou, mas eu resisti ele. Foi uma luta muito grande, mas eu tive que falar a verdade para aquele homem. Eu disse assim, outra coisa, tu não vai namorar mais com nenhuma irmã aqui da igreja, eu não aceito. Tu já está disciplinado. E a hora que eu ver o irmão conversando com uma irmã ou com uma moça, eu vou chamar ela e vou explicar quem você é. Você precisa, meu irmão, de uma libertação. Esse é o versículo 19. Porque a obra da carne quais são? São manifestas. As quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria. Tem crente idólatra dentro da igreja, tomando ceia. Precisa se libertar disso. Feitiçaria, inimizade. Quantas pessoas que vivem na contenda entre os irmãos, fazendo fofoca, em porfias, inimizade, criando confusão, criando tumulto. Temos, irmãos, de vez em quando nós estamos puxando a orelha de alguém, para falar pouco, falar menos, orar mais, certo? Não ser juiz de ninguém, cuida da sua própria vida, da sua própria família, não fique por aí criando confusão e contenda. O pastor não é bem aceito, né? Aí o pastor tem rejeição, alguém critica. Mas nós precisamos falar as verdades quando precisa. Precisamos agir quando precisa. Para que Deus possa ter misericórdia desta pessoa, para que ele alcance a abundante graça de Deus e entre no caminho. Entre pelo caminho. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Olha aqui, irmão. Cuida com os aniversários, tá? É um pecado também, está incluído nesse pacote que não entra no céu. Muita glutonaria, comer demais é pecado também. Está aqui na palavra. Glutonaria, glutão. É Bíblia, irmão. Está na palavra. Glutonaria. Glutonarias. E coisas, olha aqui, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, pode ser crente de 200 anos. Não herdarão
o reino de Deus. Porque, irmãos, se nós recebemos a graça e o novo nascimento, nós recebemos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo. A Bíblia ensina a nós a moderação. Nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser moderados. Não é verdade? O crente não pode ser frio demais, não pode ser liberal demais, andar de qualquer maneira. Não, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter uma linha. Outra coisa, nós não podemos ser também crentão demais, não. Não está na Bíblia, não está escrito? Se nós for crente demais, nós vamos ficar orgulhosos, vamos ficar santarrão, vamos querer dedar todo mundo e condenar todo mundo. E não é assim, não sejas demasiadamente justo, porque fazendo assim ou sendo assim, destruirás a ti mesmo e os outros, certo? Eu já vi pessoas se desviar da igreja por causa de santarrão. Ah, mas pastor, mas se desviou porque está estragado. Não, não estava estragado. É porque aquela pessoa era fraca, certo? Aí o santarrão foi lá e desceu-lhe o pau. Aonde que está o amor? Aonde que está a misericórdia? Aonde que está a caridade? Aonde está? Alguém disse para mim, eu recebi uma pessoa agora há poucos dias, estive aconselhando e orando pelaquela pessoa, disse, pastor, eu me desviei da igreja, porque a esposa de um pastor me deu um pau tão grande. Eu ia trabalhar e eu tinha que usar uma roupa que tinha que usar no serviço, e ela não aceitava. Não é daqui não, é de outra cidade aqui perto. Ela era muito radical. Eu acabei ficando triste, não aguentei mais, e foi me desanimando e saí da igreja. Passei anos desviada, fui para bailão. Ela disse, mas o Espírito Santo vem falando comigo. Olha aqui, irmão, ela, pelo aquele zelo demasiado dela, por ela ser demasiadamente justa, que eu não sei se era, muitas vezes isso é hipocrisia. Muitas vezes isso é hipocrisia. Porque é uma justiça tão grande, sem amor, que chega a colocar uma pobre alma, uma pobre ovelha fraca fora da igreja. E se esses anos todos ela tivesse morrido lá no bailão, como ficaria? Deus não pediria conta da alma daquela ovelha, desta irmã, esposa de pastor, que pela sua dureza tirou ela dos caminhos do Senhor? Alguém abre aí Gálatas 6 e 1 e leia para mim. Até aí. Irmãos, se alguns de vós forem surpreendidos em alguma ofensa que alguém ofendeu, ou alguém descobrir que tem uma ovelhinha triste lá no bairro, lá na vizinhança, corre lá, você que é espiritual e que tem graça de Deus e o amor de Deus e visão de Deus, corre lá, abraça aquela pessoa, aconselhe aquela pessoa, encaminha aquela pessoa com espírito de mansidão, com sabedoria, e agrega ela novamente ao rebanho do Senhor, para que ela seja fortalecida. Dá um conselho de Deus, abraça aquela pessoa, fica ao lado dela até ela ser fortalecida, e agrega aquela alma novamente ao rebanho do Senhor, para que possa salvar uma vida e até a roupa manchada, conforme diz a Bíblia. Quem conseguir ganhar uma alma, convencer o irmão do erro, cobrirá a multidão de pecado e sábio é. E aí no versículo 2, como é que diz lá, Lucas? Não, pouco antes. Olha aí. Faça isso, encaminhe aquela pessoa com espírito de mansidão, com amor,
e olhe por ti mesmo. Nesse ato, olhe para a tua vida também, para que você também não seja tentado e venha cair no mesmo erro. E daí, se você fez, Deus vai usar alguém para fazer para você também te ajudar. Os que cometem tais coisas, segundo as palavras de Gálatas 5:19 em diante, são obras da carne. E Paulo está dizendo que os que cometem tais coisas, eu vos já disse, e cometem coisas semelhantes a estas, eu vos já disse que os tais não herdarão o reino de Deus. Não entra. Não entra no reino de Deus, não pode ser crente de 200 anos. Outra coisa, irmão, no início foi orado aqui pelos dizimistas, tem uma bênção. Dizimar, contribuir, isso é bíblico. Só que o dízimo não compra essas coisas, irmão. O dízimo não compra Deus. Outra coisa, o dízimo não compra o pastor. Eu estava falando um dia desse aqui, pode alguém me dar um carro novo? Se a semana que vem precisar disciplinar ele, nós vamos disciplinar. Carro não pode comprar pastor. Presente não pode comprar pastor. Dízimo bom é bom, mas não compra Deus. Nós temos que entender que nós precisamos viver a pureza do Evangelho, porque nós somos cidadãos dos céus. E claro que o verdadeiro cidadão do céu, ele vai dizimar, ele vai ofertar, ele vai estender as mãos, ele vai ter um conselho de Deus. Quantas vezes a pessoa está desanimada, irmão, nós não vamos lá na igreja, eu queria conversar com o pastor, mas o pastor passou correndo, não deu atenção para mim, eu não vou mais nessa igreja. Aí chega o outro infeliz lá, sem graça de Deus, na carne está o infeliz. É verdade, eu também já passei por isso, já sofri isso. Cai fora, irmão. Irmão, conselho do inferno, conselho do diabo, esse tal não é espiritual. Porque ele não tem graça de Deus para encaminhar o fraco com espírito de mansidão, encaminhar ele ou ela ao rebanho para agregar. Porque, irmãos, a cabeça do ser humano é um campo. Como que o diabo trabalha na cabeça das pessoas? Nós tínhamos um pastor, um homem de Deus no ministério, que ele teve um problema na garganta. E o pastor dele, ele disse, pastor Valmir, nós vamos fazer uma reunião aqui com a igreja, e a igreja vai pagar uma cirurgia, se o presbitério estiver de acordo, o senhor prega, o senhor é uma benção e tal, para fazer uma cirurgia na sua garganta. E os irmãos sabem o que o diabo colocou na cabeça daquele pastor? Que o pastor ia fazer aquilo pela igreja, para ver se ele perdia, para ver se ele ficava sem voz, e o pastor tirava ele da igreja. Vê o que o diabo colocou na cabeça dele. Mais tarde ele confessou aquilo, pediu misericórdia, procurou o pastor dele, ele dá esse testemunho hoje. Pastor, o que o diabo ponhou na minha cabeça? Que o pastor queria mandar fazer uma cirurgia nas minhas cordas vocais para tirar aquela rouquidão, e o diabo colocou na minha cabeça que o pastor está querendo fazer aquilo para me deixar sem voz, para me tirar fora da obra. Ele disse, o senhor não imagina a luta que eu passei com o demônio aqueles dias. Ele chegou a ponto de querer ir lá na igreja brigar com o pastor dele. E ele era um pastor auxiliar. Mas aí ele entendeu, o pastor de uma forma carinhosa, não, se o senhor não quiser operar, amém. O senhor é um pregador. O senhor já não está conseguindo mais falar. E essa cirurgia não é tão difícil. Conversa com o médico. Foi levando ele com jeitinho. Aí ele entendeu. E ele era um homem de oração. Ele era um homem de Deus. Mas os irmãos, vê como que o inimigo martelou na cabeça dele. Que o pastor estava querendo fazer a cirurgia nele, encaminhar para a cirurgia, para ele perder a voz de vez e o pastor jogar ele fora do ministério. E ele está no ministério até hoje. Então os irmãos observam como que a mente do ser humano é um campo onde Deus pode trabalhar, mas o inimigo pode trabalhar também. Aí, no corpo da igreja precisa daqueles crentes espirituais. Quando ouvir alguma coisa negativa, corre lá. Vai lá correndo. Se aproxima daquele irmão, daquela irmã. Vê a doença que ele foi cometido. Vê o que ele está passando e leva um conselho de Deus. Leva
leva uma palavra de Deus, ganharás o teu irmão e cobrirá multidão de pecado. Bendito seja Deus. Agora lê um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Isso aqui é para aqueles que vão entrar no Monte Santo. Isso aqui é o verdadeiro cidadão do céu. O fruto do Espírito é caridade, faz parte do salvo, que vai morar no monte de Deus. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, não há castigo, não há justiça, não há sentença para a tua vida. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Estes são os que vão morar no Monte Santo de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos, falei um dia desse aqui, que muitas vezes nós nos conformamos, Jesus nos salva, somos livres da escravidão do mundo, do pecado, Jesus nos dá do seu Espírito Santo, somos batizados, falamos línguas, e nós nos conformamos e ficamos ali. Mas o poço é fundo. Nós, para termos e conservarmos a unção de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos cavar um pouco mais fundo. Nós precisamos orar um pouco mais. Nós precisamos jejuar um pouquinho mais, para ter constantemente a unção do Santo sobre a nossa vida. Para ter o revestimento. Jesus disse a eles depois, quando estava dando as últimas instruções, olha, vão a Jerusalém, e lá vocês me buscam, até que do alto sejais revestidos do poder, da unção, para que vocês sejam verdadeiros dinamites espirituais. E eles vieram para o cenáculo, e no 10º dia, desce sobre eles o Espírito Santo, e foram vistas línguas como de fogo, que repousaram sobre a cabeça de cada um deles. Cada um falava em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Estavam agregados ali em Jerusalém, pessoas de todas as tribos, de todas as nações ao redor, e eles ouviam cada um falar na sua própria língua. E o poder foi tão grande, que eles não entenderam. 9 horas da manhã, eles diziam que estavam todos bêbados, mas eles estavam cheios de Deus, embriagados pelo poder do Espírito Santo. Olha, irmão, a Bíblia fala que o amor não suspeita mal, o amor não trata com leviandade, o amor tudo suporta, o amor não trata com indecência, mas o amor considera o próximo, ama o próximo, respeita o próximo. Isso aqui é a essência do amor de Deus que está derramado dentro dos nossos corações. Não suspeita mal. Tem pessoas por aí cheias de maldades. Não tem amor de Deus no coração, são latas vazias. Pessoas maldosas, pessoas maliciosas, pessoas que suspeitam mal. Eles não têm a graça de Deus. Mas pastor não é crente? É evangélico, né? É evangélico. Crente o diabo também é. Mas o diabo não tem essência, o diabo não tem pureza, o diabo tem maldade, o diabo tem revolta, o diabo tem ira, o diabo tem confusão, o diabo tem tumulto, o diabo tem morte, o diabo tem roubo.
Aleluia, mas Deus tem esta grandiosidade para enxertar a sua igreja, para encher a sua igreja, para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e para nos moldar na forma do evangelho conforme o seu querer. E aí Paulo está dizendo que os que andam em espírito, vivem em espírito, ou os que vivem em espírito também andam em espírito. Ficamos de pé para nós orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Venham terça-feira novamente para um grande culto, irmãos. Eu convido os irmãos para vir mais cedo, para nós orar, buscarmos a presença de Deus, os obreiros também, todo o povo de Deus, para estarmos aqui unidos e reunidos, orando um pelo outro, intercedendo uns pelos outros, clamando pelos nossos irmãos, para que a bênção de Deus seja completa na vida dele, na família dele, no lar dele, e que tenhamos bênçãos completas de Deus na vida das famílias. Queremos orar neste momento, por alguma necessidade, por alguma dor, por alguma perda, por alguma tristeza, por alguma aflição que lhe perturba, por alguma doença que talvez te aflige. Venha até a frente do altar. Se tiver alguém desviado, volta para Jesus hoje, venha para Jesus. Se tiver alguém fracassado, com algum problema espiritual, venha aos pés de Jesus. Aquele que confessa e larga alcance, a mão de Deus sempre está estendida, porque Deus conhece a tua vida, conhece a nossa vida, Ele conhece todas as coisas. Vamos orar pelo pastor Sérgio Machado também, o sogro do Joabe. Vai passar por mais um cateterismo, talvez colocar uma mola próxima ao coração, numa veia. Ele passou por aquela cirurgia, recuperou muito bem, mas o pastor Sérgio tem uma diabetes alta que complica a vida dele. Diabetes alta daquela que perturba mesmo. Vocês sabem que tem vários tipos de diabetes. E a diabetes esculhamba com veia, com coração, com rim, um monte de coisa, conforme o grau dela. Então vamos orar por ele também. Mais alguém quer oração? Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, oramos neste momento, Senhor, pedindo a bênção para o pastor Sérgio, que vai passar por mais um cateterismo quinta-feira agora. Senhor, visita o Teu servo, entra com providência na vida dele. Deus, coloca a Tua mão sobre ele, seja feita a Tua vontade sobre a vida do Teu servo, Senhor. A nossa irmã que está à frente do altar, Senhor, oramos pela Tua filha, dá ela graça, força, poder, unção e autoridade. Pai, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, ajuda, Senhor, a vivermos conforme a pureza do Evangelho, ensinando-nos a compreender profundamente os mistérios de Deus. Pai celestial, nós cremos que Tu está conosco para nos abençoar, para nos dar vitórias, para enriquecer nossas vidas de graça, de poder, de autoridade, de força, de doutrina, Senhor, sem heresia, sem coisas erradas, sem desvios de condutas. Pai, nos ajuda a permanecer na vontade de Deus, dentro do Evangelho, conforme, Senhor, é o Teu pedido para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.